o futebol dentro de campo foi o jogo do Flamengo contra o Chelsea. O Flamengo deu uma roda no Chelsea. De fato, o Flamengo foi bem melhor do que o Chelsea naquele enfrentamento. Deixa eu dar alguns recadinhos. Se eu pudesse apostar, viu, Lucas? Se eu pudesse apostar, por exemplo, num time brasileiro, eu apostaria no Flamengo. Hoje o Botafogo, por exemplo, tá, beleza, o importante é passar de fase. Assim, ó, antes de começar a competição, chega para qualquer torcedor do Botafogo, embora que o pessoal do Botafogo tá vibrando com a derrota. Eu não gosto eu não vibro com derrota, mas tudo bem, o cara quer vibrar com derrota, não tem problema. Eu sei que o mais importante é passar de fase. Ok, beleza, tranquilo. Só que na condição atual, era pro Botafogo passar na primeira colocação. Porque o Botafogo, com perdão da redundância, se coloca agora numa chave difícil para ele. Porque a tendência é que o Palmeiras passe hoje na primeira posição do Grupo A, aí já teremos nas oitavas Palmeiras e Botafogo. Aí nação flamenguista, o Flamengo entrando em campo logo mais aí contra o Los Angeles, né? E podendo ser o único brasileiro ali classificado e fazendo 100%, pessoal. 100%, ganhando seus 3 jogos. Isso aí seria um feito, né? E olha que caiu no grupo não tão fácil. A verdade, o Flamengo deixou o grupo fácil. Por que é que eu tô dizendo isso, pessoal? O Flamengo ganhou do Esperance, o Flamengo ganhou do Chelsea e a gente espera que ganhe do Los Angeles. Só que o Esperance não é um time morto, ganhou, né? Inclusive vai brigar com o Chelsea pela última vaga. E a mídia gaúcha, pessoal, traz uma análise aí perfeito desse Mundial de Clubes, né? Às vezes a gente se ilude, né? Que ganhou 1, 2 jogos, querendo comparar-se a muitos clubes europeus, quando a gente sabe, claro, pessoal, os caras têm mais investimento, os caras têm os melhores jogadores. Então, sem sombra de dúvida, o futebol europeu tá num patamar bem acima. Só que o futebol brasileiro não tá num patamar tão abaixo como a mídia brasileira coloca, né? Eu acho que tá ali um degrau ou 2 degraus abaixo, né? Eu vou ser bem realista, né? Dependendo do adversário, os clubes brasileiros podem fazer páreo sim. Por que não, né? Inclusive eu via muita gente aí dizendo, né? Traga o Real Madrid, Carlos Alberto, né? Dizia muito, traga o Real Madrid para jogar aqui que ele vai brigar por segunda divisão. Será, pessoal? Mas é isso, né? A mídia gaúcha discutindo a questão do Botafogo, a questão do Palmeiras, né? O Palmeiras que pegou um grupo fácil e não consegue vencer. O Botafogo se classificou, mas a gente sabe como foi a classificação do Botafogo, não jogou bem, principalmente no jogo contra o Atlético, perdeu de 1-0 no primeiro jogo. No segundo jogo se defendeu bem contra o PSG, né? Vamos ver o que a mídia gaúcha está trazendo sobre isso. Créditos do vídeo vai para o canal Debate Raiz, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Tudo bem, Lucas Dias? Boa noite. Sabe que eu sou um cara, eu sou mais velho, né? E aí o cara mais velho, ele já tem algumas manias e tal. Eu tava contrário esse Mundial de Clubes da FIFA pela questão de regulamento, sabe? Acho que tem alguns times ali que não tem muito sentido estarem disputando. O próprio Inter de Miami é um deles, né? O que o Inter de Miami fez? Nada, ele tem o Messi. Tá bom. Então ele tem o Messi, vai ter uma sede importante de Miami, leva eles. Só que começou o campeonato, cara, e eu tô gostando muito, assim, eu acho que pelo formato, tá? Claro que agora tá super inchado, né? Porque a FIFA, tu vai ver, Paulinho, vai chegar ainda a FIFA jogando com 100 seleções, não vai demorar muito tempo. Mas, tirando, claro, acho que tem uma aceitação do público que a gente pode debater, né? Porque não tá tão lotado assim os estádios, embora lá os estádios sejam com uma capacidade acima da média em relação a nós aqui. Mas sabe que eu tô gostando, cara. Principalmente dos brasileiros. Mas aí que eu quero deixar algo que vocês já devem ter debatido, mas se quiserem depois eu posso brigar com alguns de vocês. Calma, né? Eu vi um vídeo do Lucas Dias, meu Deus do céu. Como se a gente pegasse os europeus e desse de tapa na cara a hora que a gente quisesse. Não, nós estamos jogando bem lá. Agora achar que o nosso futebol superou o futebol, não entra nessa narrativa do Baldasso. O Baldasso não manja de futebol. Tu manja. Não, eu discordo. Ganhar de europeu é uma coisa. Achar que a gente é mais do que os caras, não, né? Os caras praticam outro esporte. O Baldasso trata a Europa, Bagé, como merda. Pro Baldasso, a Premier League é a pior liga do mundo. Sendo que é o contrário. O que eu disse no meu vídeo, lá no meu Instagram, foi que mostrou o Super Mundial que capacidade pra pelo menos competir a gente tem. Pra ganhar é um tiro 500. curto assim, sim, né?
Exato, até porque eu sigo achando, tá? Pra mim nada mudou. É só tu ver a reação dos jogadores do Atlético de Madrid hoje depois de serem eliminados no jogo contra o Botafogo, mesmo com a vitória. Eles tinham que fazer 3-0, se não me engano, 3 gols de diferença. Vamos lá, os caras não estavam nem aí. Pra eles estão loucos pra ir de férias o quanto antes. Eu sigo achando isso, que eles não valorizam o Super Mundial e tá tudo certo. O meu ponto é que, a partir do momento que eles entram com um time titular pra jogar, eu não posso achar que eles não queiram ganhar. Ganhar é óbvio que eles querem. Agora, se eles perderem, eles não vão triste, pé da vida pra casa, porque o foco deles é na Champions League. Pedro Raid, boa noite. Boa noite. Eu já entro nessa discussão aí. Vamos lá, das finais que teve, europeus contra brasileiros, pode pegar algum sul-americano, que é mais fácil pra gente lembrar os brasileiros. Quantos foram uma roda pro europeu? De goleada, pode ser também. É que roda depende de... O Santos tomou roda. Fluminense tomou roda. Cara, acho que roda é essas. Claro, tem alguns tropeços, né? Tipo, o Inter cair na semifinal pro Mazembe é um tropeço. Mas são... Cara, não são tantas, não. Na roda, e te digo, Bagé, não é nem por ser colorado, mas eu acho que o Inter faria um enfrentamento interessante contra a Inter de Milão em 2010. Eu também acho que faria, mas é que daí a gente tá falando pelo fato, né? Que é um tropeço tu cair antes, né? Ninguém esperava, né? Mas então, aí, vamos lá, não é tão surpreendente os times brasileiros enfrentarem os europeus. Beleza, ganhar, acho que tem ponto também dessa questão deles não estarem tão focados. Eu tenho uma grande dúvida agora, quando chegar no mata, como é que vai ser os times europeus, mesmo que eles estejam mais cansados e calor, todas as desculpas que eles estão colocando. Na hora que apertar, na hora que realmente for forte, vamos lá, a gente sabe aqui, todo mundo tá muito feliz, eu acho que os times brasileiros e tal, legal, bonito, show. Mas a gente sabe que tá todos os brasileiros com a corda totalmente esticada, no nível assim que, vamos lá, quantas partidas o Botafogo fez naquele nível aqui no Campeonato Brasileiro? Fluminense. Flamengo ainda, pode ser que daqui a pouco pinte uma outra partida. O Palmeiras a gente estava falando... O Palmeiras a gente estava falando esse ano... Mas o Fluminense tá indo meio bêbado, né, nos jogos, né? É isso, o Palmeiras a gente tava falando que jogava mal, mas ganhava, que é a característica do Abel Ferreira há anos do Palmeiras. Então, gente, eu não tô vendo essa... Eu tô muito feliz de novo, eu acho legal esse movimento, mas não sei se é pra gente comemorar que tá vendo, olha só como o futebol brasileiro tem que ser valorizado. É porque nós entramos... Calma, é importante, mas... Nós entramos na síndrome do Carlos Alberto, né? Que o Carlos Alberto disse lá atrás que se o Real Madrid jogasse aqui, não ia ganhar a Série B, e a gente sabe que não é assim, né? E aí, até sobre isso, Paulinho, eu acho que o Carlos Alberto tem um ponto, que é... O Real Madrid teria, de fato, dificuldades de jogar no calendário brasileiro, com a quantidade de viagens que a gente faz, com a dificuldade de ambientes, e eu digo de ambiente climático, tá? Porque isso faz diferença, não tem como, vamos lá. Lá na Europa, o Real Madrid, a maioria dos clubes, eles jogam tudo no mesmo ambiente. Ou tá um período de frio pra todo mundo, ou tá calor pra todo mundo. Aqui não. Aqui o cara vai jogar aqui no Rio Grande do Sul, no dia 23 de junho, vai pegar 9, 8 graus... O cara vai pro Nordeste na outra semana, vai pegar 32, 33 graus. Eu acho que isso muda. Agora, Real Madrid passaria o rodo, eu acho que na Série B. Mas eu acho que sim, teria algum tipo de dificuldade jogando em comparação com o que tem lá. Nos aflitos ia ser difícil. E aí, Paulinho? Nem 8, nem 80. Tecnicamente, não tem como discutir essa questão do Real Madrid, né? O Real Madrid realmente, não o Real Madrid em si, mas qualquer clube europeu sofreria aqui no Campeonato Brasileiro pelas longas distâncias se esse clube europeu fosse gaúcho ou pernambucano, por exemplo, por causa das distâncias, dos extremos, do calor ao frio, do sul ao norte. Sofreria com toda certeza. Agora, não dá para desqualificar a questão técnica do Real Madrid, por exemplo, do Manchester City, do Bayern de Munique, que estão, nesse momento, acima dos brasileiros. Agora, por que eu falei nem 8 nem 80? Porque aí eu discordo, Lucas Dias, dessa questão de que eles estejam desfocados. Ontem, por exemplo, também não tinha nada o que fazer. Eu estava vendo Manchester City all-in. Isso não existe também esse jogo, mas estava vendo. O Manchester City enlouqueceu porque não fez o 7º gol. Que com o 7º gol, 7-0, ele passaria
a Juventus jogaria pelo empate contra a Juve. Então ele estava jogando para fazer 7-0. Então ele não estava lá, faz 1-0, não. Quem não quer jogar, faz 1-0 no All e deixa. Aí começa a brincar. Não. Fez fez Paulo, 2, fez 3, fez 4, fez 5, fez 6 e tentou fazer o 7. Não, mas é que tá. Tentou fazer o 7 para passar a Juventus. Ou seja, Paulinho, tu acha ligada que no Mundial, City valoriza mais a Copa do Mundo de Clubes da FIFA do que Premier League, Champions League, Copa qual é a Copa da UEFA que eles jogam lá, a Copa inglesa? Sim. Eu duvido que o City valorize mais o Super Mundial do que qualquer uma dessas competições. Duvido. Porque assim, ó, o Chelsea, o próprio Chelsea. Pô, vocês vão lembrar do jogo agora de quinta-feira, entre Flamengo e Chelsea, foi sexta-feira o jogo, Flamengo e Chelsea. O pessoal do Chelsea tava brigando com os jogadores do Chelsea, brigando com os jogadores do Flamengo. Quem não quer nada, quem tá jogando amistoso não vai brigar com o adversário, não quer nada, é um amistoso mesmo. Não. Eles estão, talvez eles não estejam jogando com força total, com força máxima. Isso é uma outra questão. Agora, que eles estão focados, para mim eles estão focados. Eu acho que o resultado mais expressivo é a vitória do Botafogo contra o PSG, né? Por tudo que o PSG recentemente fez na final da Champions. O PSG pegou a Inter de Milão e transformou num time comum, e não porque a Inter é ruim, porque o PSG... Só tem um ponto a ser citado, né, pessoal? Que o Botafogo jogou por uma bola. Vamos ser realistas, né? Quem assistiu o jogo do Botafogo ontem contra o Atlético de Madrid, ele tentou fazer a mesma coisa. Futebol apresentado pelo Botafogo até esse momento, péssimo. E eu vou dizer aqui, o Botafogo cai fora pro Palmeiras, se pegar o Palmeiras, né? O futebol apresentado, pessoal, jogado por uma bola, eu não boto fé. O Flamengo é diferente. O Flamengo partiu para cima do Chelsea. Deixou o Chelsea acurralado, como a gente diz, né? É diferente de você jogar por uma bola, tentar um contra-ataque. Não, o Flamengo não fez isso, não. O Flamengo partiu para cima. O Botafogo, se eu fosse botafoguense, eu tava envergonhado. Só porque ganhou, claro, o futebol é um esporte que os piores ganham dos melhores, justamente por isso. Retranca uma bola, ganha o jogo e acha que... Calma, botafoguense, calma. Jogou demais. Mas pra mim o futebol dentro de campo foi o jogo do Flamengo contra o Chelsea. O Flamengo deu uma roda no Chelsea. De fato, o Flamengo foi bem melhor do que o Chelsea naquele enfrentamento. Deixa eu dar alguns recadinhos. Se eu pudesse apostar, viu, Lucas? Se eu pudesse apostar, por exemplo, num time brasileiro, eu apostaria no Flamengo. Hoje o Botafogo, por exemplo, tá, beleza, o importante é passar de fase. Assim, ó, antes de começar a competição, chega para qualquer torcedor do Botafogo, embora que o pessoal do Botafogo tá vibrando com a derrota. Eu não gosto eu não vibro com derrota, mas tudo bem, o cara quer vibrar com derrota, não tem problema. Eu sei que o mais importante é passar de fase. Ok, beleza, tranquilo. Só que na condição atual, era pro Botafogo passar na primeira colocação. Porque o Botafogo, com perdão da redundância, se coloca agora numa chave difícil para ele. Porque a tendência é que o Palmeiras passe hoje na primeira posição do Grupo A, aí já teremos nas oitavas Palmeiras e Botafogo. Aí passando pelo Palmeiras, vai pegar Bayern de Munique ou Chelsea. Então, a chave é pior pro Botafogo ficando em segundo. Por que o Botafogo realmente não lutou para ser o primeiro colocado? É só essa interrogação que eu coloco. Então não adianta ganhar do PSG, por exemplo, e perder pro Atlético de Madrid. Então teria sido melhor perder pro PSG e ganhar do Atlético de Madrid. Não sei se dá pra entender. Tem lógica que eu tô falando também, mas a questão pra mim é isso. Pô, depois que tu passou pelo PSG, que é o maior time da Europa, que enfrentou o Atlético de Madrid e venceu o Atlético por 4-0, a tendência, pelo menos, é que tu não perca pro Atlético de Madrid, né? Não. Aí o Botafogo simplesmente perdeu pro Atlético de Madrid, ficou na segunda posição e vibrou com isso. Gostei do Alexander Barbosa, o zagueiro argentino naturalizado uruguaio, que joga no Botafogo, e disse o seguinte, não. Nós erramos. Tinha que ter passado em primeiro lugar no grupo. Estou decepcionado. Foi o único jogador do Botafogo que eu ouvi dizer isso. Os outros todos comemoraram. Ok, repito, o importante é passar de fase. Mas na condição atual do Botafogo, era para passar na primeira posição, né? Pois é. Deixa eu falar aqui. Pois é, pessoal. A mídia gaúcha aí foi perfeita. Hoje a gente viu aí o Botafogo. Se discute muito, né? A campanha dos brasileiros no Mundial de Clubes. Eu não destaco a campanha dos brasileiros. Se você quiser destacar o resultado, aí sim, ok. Mas campanha, quando você olha time por time. Vamos lá. Fluminense e Borussia. O Fluminense jogou melhor. Merecia ter ganhado. Partiu pra cima, pegou várias oportunidades. É um ponto. Só que o Borussia, pessoal, é um time fraco. Fraco. Muito fraco. Temos que ser realistas. Palmeiras.
Pegou o Porto 0-0. Inclusive poderia ter perdido o jogo. Para mim é o pior time dos europeus. O Botafogo jogou contra o PSG. Venceu o PSG. A gente sabe. Eu acho que você que assiste um jogo de futebol, se você for um pouco inteligente, você sabe como foi que o Botafogo venceu o jogo, né? Eu vejo muita gente dizer, não, o Botafogo jogou demais. Não, pessoal. Não vamos dizer que o Botafogo jogou demais. Vamos dizer, o Botafogo se defendeu demais. Ok, faz parte, né? É uma estratégia, funcionou. Mas não vamos dizer que o Botafogo jogou demais para cima do PSG. O Botafogo se defendeu demais. Não deu opções ao Botafogo, o PSG. Não, o PSG não se infiltrou na defesa do Botafogo. Eu concordo, né? Inclusive, o treinador do PSG foi bem claro. Foi o time que melhor marcou o PSG. Só que, sem titular, viu? É por isso que eu digo aí que a imprensa gaúcha aí, quando ele fala nesse assunto aí, não se iluda. Não se iluda, porque o único que jogou bola, vamos lá, Flamengo e um pouco o Fluminense. Então não vamos se iludir também, né? Achar que o futebol brasileiro é mil maravilhas. E não é, né, pessoal? Não é. O Flamengo jogou bem. Se o Botafogo tivesse jogado desse jeito, como o Flamengo jogou, jogando pra cima, trocação, aí ok. Mas o Botafogo jogou por uma bola, perdeu o jogo para o Atlético de Madrid também, tentando fazer a mesma estratégia, vai cair fora pro Palmeiras. Então o Botafogo para mim não fez boa campanha. Mas a mídia prefere fazer elogios, né? A gente sabe por quê, né, pessoal? A gente sabe por quê. Não tô dizendo que aqui que é a mídia gaúcha, né? Eu fui assistir programa esportivo depois do jogo Botafogo e Paris Saint-Germain. O cara tava dizendo que o Botafogo dominou, que o Botafogo jogou muita bola. Eu não vi o Botafogo jogar muita bola. Eu vi o Botafogo fazer um gol no contra-ataque com o Igor Jesus, se recuou e se defendeu bem. Se você disser que o Botafogo se defendeu bem, aí eu assino embaixo. Agora, jogar bem, pra mim, não é jogar bem. E sobre o Flamengo vem jogando bem. Muitos dizem, e o Esperance vai se classificar, viu? Esse cara do Esperance ganhar em cima do Chelsea. Não é um time bobo, é um time da Tunísia. É campeão lá na África. Tinha já, se eu não me engano, há 17 ou 18 jogos invicto. O Flamengo venceu. O Chelsea foi o quarto colocado da Premier League. O Chelsea foi campeão recentemente em cima do Betis aplicando uma goleada, 4-1. E a gente viu que os caras queriam jogar. Os caras estavam com sangue no olho, né? O sangue correndo na veia. Inclusive chegou até a ter um jogador expulso. E outra coisa que passa despercebido pela mídia, né? Não estou falando da mídia gaúcha. A grande parte da mídia de São Paulo e do Rio. Eu não vi ninguém destacando aqui que o PSG jogou com 5 jogadores titular contra o Botafogo e que o Chelsea jogou com 11, seus 11 jogadores titular. Não vi ninguém fazendo esse alerta, né? Mesmo assim, o Flamengo dominou do início ao fim, sofreu um gol, sofreu. Faz parte, né? Foi uma infelicidade ali de Wesley, mas mesmo assim deu a volta por cima, jogou muita bola, inclusive tem informações aí que tem gente atrás de Wesley, né? Inclusive o Chelsea. Então, pessoal, eu acho que não vamos botar o futebol brasileiro junto do patamar dos europeus. Tenha calma, também concordo com isso. Mas também não vamos colocar o futebol brasileiro lá embaixo do patamar do futebol brasileiro. Acho que está nivelado, né? Um patamar abaixo. Eu estou ali como o cara aí do Grêmio falou. Quando se fala ali em tiro curto, eu acho que pode fazer frente sim. Agora, quando é uma competição mais longa, como é esse Mundial de Clubes, complica mais, né? Complica mais. Mas o Flamengo pode pegar aí Benfica ou Boca. Eu sou mais Flamengo. Se o Flamengo pegar uma dessas duas equipes aí, no jogo de logo mais, a gente espera que faça um grande jogo, outra vitória, né? Emplaca aí a terceira vitória, que vai ser o único brasileiro que vai ganhar seus 3 jogos. E um dos poucos, né? No Mundial. Então é isso, vamos aguardar aí, pessoal. Peço aí para você deixar sua opinião, se inscrever no canal Fla News e até a próxima, pessoal.